A gente já volta com outros assuntos aqui. A sua participação também pode continuar enviando. Estamos recebendo virtualmente o Dr. Ricardo Vita Porto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Estado de São Paulo. Dr. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite do Grupo Tati, estou aqui inteiramente à disposição. Obrigado, querido. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo, por meio da Comissão de Direito Eleitoral, promove nesta semana o primeiro Congresso Paulista de Direito Eleitoral. Doutor Ricardo, qual o objetivo desse evento? Olha, o Estado de São Paulo sempre foi o pioneiro na discussão do direito eleitoral, até porque nós estamos em ano de eleição, né, e é uma eleição que, ao menos num primeiro momento, parece que serão bastante agitadas aqui no Brasil. E há mais de 20 anos, São Paulo não sediava um grande congresso, um grande encontro, um grande curso sobre direito eleitoral, e o que era um contrassenso, porque São Paulo possui mais de um quarto de todo o eleitorado do Brasil. Então, realmente, São Paulo não é a locomotiva do país apenas no aspecto econômico, né? São Paulo também, em matéria de eleição, é o que depende para o sucesso do pleito, né? Então, depois de 20 anos, a OAB de São Paulo capitaneia um congresso de direito eleitoral com os maiores nomes, maiores autoridades sobre o assunto, e, sem sombra de dúvida, a nossa missão principal nesse congresso é a defesa da democracia e a defesa do nosso atual processo de votação, né? Porque nós já passamos a fase de discutir as regras. Agora, quem quiser disputar vai ter que observar essas regras do jogo para que possa aí fazer uma campanha eleitoral e, em outubro, participar do pleito em si e ser diplomado, e quem sabe, né, em janeiro, tomar posse. Quais serão os temas discutidos? O que será discutido efetivamente dentro desse congresso, doutor? Olha, primeiro te contar que a gente já tem mais de 1.500 inscritos, né? Poxa vida, É um coisa boa. congresso, basicamente, não é obrigatório, mas para advogados, que são pessoas operadoras do direito eleitoral. Essa é uma área do direito que cresceu muito, não só quando a gente pensa no pleito geral que nós vamos ter nesse ano, de deputado federal, deputado estadual, governador, presidente da República, mas também essa é uma área do direito muito interessante nas eleições municipais. Ribeirão Preto e sua região, com diversos municípios, a gente sabe muito bem que as eleições acabam sendo judicializadas, né? Candidatos que podem ou não podem sair como candidatos, vão ter o seu registro de candidatura deferido ou não, se a candidatura é ou não é cassada pela Justiça Eleitoral. Então, a nossa ideia no curso é dar um panorama completo de todo o processo eleitoral com as principais novidades. Infelizmente, a legislação eleitoral ela acaba mudando muito de uma eleição para outra. Então, nós vamos abordar desde desse período que nós estamos vivendo agora, que é a pré-campanha eleitoral, aquilo que pode, o que não pode fazer, o registro de candidatura, a campanha em si, com foco nas novidades, que é toda essa questão da propaganda através da internet, nas redes sociais, toda essa temática a respeito do financiamento das campanhas eleitorais, que é uma questão muito importante, e também a questão da igualdade hoje de gênero, né? Nós temos aí a obrigatoriedade de cumprimento de cotas de candidaturas femininas, não só no aspecto de número de candidatos, mas também todo no aspecto financeiro, de distribuição dos recursos públicos de campanha eleitoral. Então, a nossa ideia é que nosso congresso é bastante abrangente, estamos recebendo ex-ministros atuais e ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral, todos os juízes do TRE de São Paulo. Então, nós vamos fazer um foro de discussão para que nós possamos
ter, nesse ano de 2022, eleições um pouco mais tranquilas do que se espera. Será de forma híbrida, doutor? Tanto presencial quanto online ou somente online desta vez? Exatamente. Não, nós vamos, pela primeira vez, depois de 2 anos, mais de 2 anos, nós vamos fazer na Ordem dos Advogados do Brasil um evento híbrido, né? Nós já temos mais de 1.100 advogados inscritos para participarem virtualmente e quase 400 advogados presenciais, né? Evidentemente, respeitando, né, a hora, o evento vai ser na sede da OAB em São Paulo, tem um auditório na Rua Maria Paula e vai ser realizado um evento com toda a segurança, é obrigatório a apresentação do comprovante de vacina, até para que seja o presencial também um motivo de reencontro depois de todo esse tempo que nós ficamos afastados, né? Com muita cautela, né, doutor? Porque ainda a gente vive uma fase bem complicada. Doutor Ricardo, os eleitores têm... Nós estamos no século XXI aí, os eleitores, interneticamente falando, ou tecnologicamente falando, todo mundo tem na palma da mão as informações, enfim. Mas é fácil ter acesso às informações sobre qualquer candidato em uma eleição, doutor? Tá fácil dos eleitores saberem e descobrirem exatamente o que o seu candidato fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer, ou o que ele fez de errado e o que fez de certo também. Essas informações chegam facilmente aos eleitores? Ficou difícil, cada vez mais difícil. Por quê? Porque se inventou que as campanhas eleitorais eram muito caras, e realmente né? Mas tudo é caro atualmente, né? E aí se optou por se reduzir o período de campanha eleitoral. Quem é mais antigo vai lembrar que as campanhas eleitorais tinham duração de 3 meses, né? Hoje as campanhas foram reduzidas a 45 dias. Então, é muito rápido. 45 dias é pouca propaganda eleitoral. Nós defendemos que quanto mais propaganda eleitoral, mais o eleitor vai ficar informado e poder fazer uma boa escolha. Então, hoje, praticamente, a campanha começa em meados de agosto, até que o candidato se organize com a abertura da conta bancária, com a confecção dos materiais, que não pode ser feito previamente. Na verdade, ele vai começar mesmo a fazer a campanha só no mês de setembro. E logo ali, no primeiro domingo de outubro, já tem eleição. Então, infelizmente, o que nós temos visto é que essa redução drástica no período de propaganda eleitoral acaba o quê? Até mesmo privilegiando aqueles candidatos mais conhecidos, aqueles candidatos mais temáticos, de grandes temas, né? Quando, na verdade, nós também precisamos observar, por exemplo, na região aí de Ribeirão Preto, é importante não só ter deputados, por exemplo, que defendem a educação, que defendem mais segurança, mas também é preciso ter deputados que trabalhem para a região, né? Que tragam recursos, né? Hoje, um papel de um deputado, tanto deputado estadual como deputado federal, é atuar junto ao executivo, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para lutar pela sua região, para trazer mais verbas do orçamento, para trazer obras. E isso acaba ficando um pouco não discutido na campanha eleitoral. Então, você tem toda a razão quando você fala que é difícil, né, para o eleitor detectar, né, conhecer a fundo quais são as melhores propostas para a sociedade, para o Estado ou mesmo até para o país. Doutor Ricardo, deixa eu trazer também na conversa aqui, no debate, o José Fernando Chiavenato. Zé, doutor Ricardo, Vita Porto. Doutor Ricardo, bom dia, prazer tê-lo conosco. Doutor Ricardo, as eleições desse ano, o senhor vê algum risco das eleições acontecerem ou não acontecerem? E dá para explicar facilmente por quê. Todo o exército militar que milita, né, no governo Bolsonaro, ou seja, os militares que estão sob soldo desse governo e que recebem desse governo, falam abertamente num golpe, pregam a inutilização
das urnas eletrônicas, satanizaram de tal forma que isso parece que é uma grande corrupção, coisa e tal, e é um processo que está sendo usado no Brasil e invejado pelo mundo inteiro, né? E esse próprio pessoal que está aí, o próprio presidente, foi eleito por esse sistema, né? E eles falam abertamente num golpe, coisa e tal. Se eu pegar as revistas, as grandes edições desse final de semana, falam abertamente disso e mostram o nome de pelo menos 5 generais que estão fazendo realmente um complô. Estão fazendo uma armação contra as eleições desse ano, tentando desmoralizar as urnas, tentando desmoralizar o voto secreto, esse tipo de coisa toda. O senhor vê algum risco nisso tudo? A par disso, o que lhe interessa mais e de perto é a sistematização com que eles atuam contra a mais alta corte do Brasil, que é o Supremo Tribunal, né, de forma a desacreditar os 11 ministros e colocar a população contra os ministros, contra a justiça, né, que sai de lá, contra os atos de justiciamento que sai de lá. Haja vista as ofensas e as ameaças que vem sofrendo o próprio Moraes, o ministro ministro do Supremo, né? São ameaças feitas inclusive aos filhos dele, menores, né, que estão ouvindo o diabo, né? E ele não pode ir na padaria da esquina sem estar guardado por 2, 3, 4 seguranças. Como é que o senhor vê esse movimento? Fernando, você lembrou muito bem que a urna eletrônica, e não é de hoje, é desde 1996, dá exemplo do mundo quanto à sua rapidez e quanto à sua segurança. Essa semana, o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, cunhou uma frase que, para mim, define bem e dá uma resposta eloquente a tudo isso, ao dizer que, no Brasil, quem organiza as eleições são as forças desarmadas, não são as forças armadas. A Constituição garante ao Congresso Nacional a elaboração das regras eleitorais e outorga ao Poder Judiciário, um braço do Poder Judiciário. Em outros países, por exemplo, existe a modalidade de que a organização da eleição é entregue ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo. Há países também que quem organiza a eleição é o próprio Poder Executivo. Aqui no Brasil, e acredito que acertadamente, se entregou a organização das eleições a um dos poderes, que é o Poder Judiciário. As regras já foram escolhidas, até porque não pode mudar a regra das eleições casuisticamente às vésperas do pleito. A Constituição estabelece que a regra tem que ser aprovada um ano antes, justamente para não haver aí essa casualidade. E essa mesma Constituição Federal, que deve ser respeitada, diz que a organização das eleições é do Poder Judiciário. E as regras são aquelas já postas, e a aprovada é com sistema de votação eletrônico. Pode-se discutir aprimoramentos, maior segurança, pode, sem sombra de dúvida, né? Mas isso tem que ser feito um ano antes da eleição. E o Congresso pôde fazer isso e não quis. Entendeu que o sistema que nós já temos hoje se demonstrou como seguro e como rápido. E como você bem disse, dá um exemplo para o mundo inteiro. Nós que somos advogados eleitoralistas, né, Fernando? E não trabalhamos para um partido específico, não, ou para gente de direita ou para gente de esquerda. Advogado acaba sendo hoje técnico também, né? Não é militante partidário, não é militante de um candidato. E estou falando isso para dizer que nós, que já advogamos, que acompanhamos o processo eleitoral, tanto dos municípios como no estado e no país, representando da direita, da esquerda e do centro, jamais, nesses mais de 25 anos, constatamos qualquer espécie de fraude, qualquer espécie
de alteração na urna eletrônica. Então, por isso que o nosso Congresso, aqui em São Paulo, que reúne todas as pessoas, vai reunir o Ministério Público, vai reunir os advogados, vai reunir os juízes, para mais uma vez, né, bradar de que nós temos que ter eleições e teremos eleições agora no começo de outubro com a urna eletrônica. Doutor, um comentário aqui de um amigo pela rede social, o Roberto, ele diz o seguinte: com todo respeito ao exposto pelo doutor, maior tempo de campanha não ajudaria em nada, é um comentário dele. Ele diz o seguinte, que os políticos não têm conteúdo, mais tempo seria oportunidade para maior gasto. O gasto não seria, já tem um gasto enorme aí, né, doutor? O senhor concorda com esses 5 bilhões aí de gasto de fundo eleitoral? 5,6, né? Não mudaria nada, né, doutor, nesse quesito já foi votado, gente. Lamentavelmente, ou prazerosamente, para quem é de direito, já foi votado. Não aumentaria o gasto, né? Só quando a resposta do doutor Ricardo, o Roberto tá exagerando na dose ali. Quanto mais esse país discutir política, melhor. A política tem que ser levada ao público. A política tem que ser discutida em mesa de bar, na reunião de família, dentro das escolas, nas igrejas, em praça pública. Um país que discute política e que discute o seu futuro, né? Um país vai muito melhor do que isso. Desculpa, doutor, eu lhe antecipar, mas é que eu não... Eu penso nessa forma também. Aliás, você conhecia muito melhor os seus candidatos. Mas é muito tempo na televisão, amigo, não começou ainda a campanha. Muita gente vai decidir por conta da televisão, penso eu, né? A exposição dos candidatos e aí tem que apurar quem de direito. Doutor, o senhor acredita que atrapalharia ou mudaria alguma coisa nesse sentido de maior gasto com maior tempo de exposição? Justamente, viu, falar para o Roberto, que eu acho, não só concordo com o Zé Fernando quando ele fala que quanto maior exposição, mais tempo de campanha, mais o eleitor vai estar bem informado para fazer uma boa escolha. E também discordo no aspecto de que, pelo contrário, quando a campanha é mais curta, ela é mais cara, né? É mais cara, porque você, quando tem aquela corrida, né, de 100 metros, aquele tiro de 100 metros, tem que todo mundo sair acelerado, né? Sair correndo, gasta o esforço mais o esforço é maior, né, doutor? O esforço é muito maior. Né? Então, se a gente tivesse, né, uma maratona, cada um vai correndo um pouquinho, vai gastando um pouquinho, e essa maratona, ela não passa, né, só pelos 100 metros, ela passa pela cidade inteira, né? Então, eu acho não só que o eleitor faria uma melhor escolha, como até mesmo os candidatos precisariam de menos recursos, né? Então, agora, você tocou num aspecto importante, que é a questão do financiamento, né? Não é o que nós, pelo menos na minha opinião pessoal, entendemos como o sistema ideal de financiamento de campanha eleitoral, né? Nós preferiríamos o sistema anterior, que era o financiamento, né? O financiamento por parte de pessoa jurídica. Não do jeito que era, né? Que ali era desregrado, mas com alguns limites, né? De doações no mesmo valor, não muito grande, mas que as empresas pudessem contribuir com campanha eleitoral e que a gente não precisasse do recurso público para fazer campanha. Não é o ideal, né? Não é o ideal, não é aquilo que nós defendemos, o financiamento público de campanha, mas é o que nos restou, né? Democracia custa, né? E o preço, dizia já o ministro Marco Aurélio, que se paga é módico. Doutor, quando é que acontece o Congresso? Portanto, o Congresso híbrido, né, de direito eleitoral, quando acontece? Ele acontece agora a partir do dia 18, nessa quarta-feira. Ele se encerra na sexta-feira, dia 20. Ainda há... Os ingressos já estavam esgotados, né? A gente ultrapassou em muito a capacidade. Eu fiz uma gestão junto à Ordem dos Advogados, um esforço para que fossem liberados mais convites. Então, ainda que quem nos assiste na TV Tati, se correr ainda hoje, vai conseguir
reservar o seu espaço para acompanhar esse evento. E São Paulo vai ser, mais uma vez, o foro de discussão e de reafirmação da democracia, né? Sem eleições livres, eleições soberanas, nós não temos democracia. E vamos estar todos lá juntos, né? Como eu disse, Poder Judiciário, Ministério Público e Advocacia, de mãos dadas para que nós tenhamos uma eleição legítima, segura, mas garantidora de que quem for ganhar as eleições, não estou falando para presidente só, mas para governador, para senador e para deputado, seja diplomado e no início do ano que vem toma posse. Olha, doutor, mais alguns comentários aqui, só para a gente finalizar e liberar o senhor. A Helena Correia, que mora em São Paulo, ela diz o seguinte, está assistindo, é nossa companheira de todas as manhãs aqui, ela diz o seguinte, ela sente falta, ela diz, eu sinto falta de debates de candidatos ao Senado, deputados, afinal são eles que vão decidir se o presidente vai conseguir governar ou não. Olha aí, falta debate, segundo a Helena. O Ricardo Cesário diz o seguinte, a grande massa não discute política, apenas torce pelo candidato. E ele faz uma pergunta aqui para o senhor também, doutor Ricardo, rapidamente, 1 minuto se o senhor puder. Se o financiamento ou doações a campanhas eleitorais não é o mesmo caso de receptador? Não entendi a pergunta. O senhor entendeu, doutor? Bom, primeiro dizer o seguinte, tem toda a razão que o debate de Senado fica em última hora. A gente tem que esquecer um pouco, a gente fica muito... Como tem 2 candidatos mais espontâneos na pesquisa eleitoral para presidente, a gente só fica discutindo, você é Flamengo ou você é Fluminense, né? E a gente acaba esquecendo que talvez até mais importante do que o presidente da República, eu não vou dizer nem o Senado, o governo do Estado. Nós precisamos discutir mais a eleição de governo do Estado. O governo do Estado é que impacta diretamente na vida do cidadão, que cuida de transporte, de educação dos filhos, que cuida de saúde, que cuida, por exemplo, aí na região de Ribeirão Preto, das estradas. E a gente acaba só ficando... E gostei muito quando o nosso espectador também falou a questão de torcida, né? Fica torcendo para um lado e o outro e a gente acaba não vendo que não vamos eleger apenas presidente, vamos eleger governadores, deputado federal, deputado estadual e senadores. Então, vamos ter atenção também para esses outros cargos. Tá bom, doutor Ricardo Vita Porto, muito obrigado pela participação, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Estado de São Paulo. Um abraço e vamos voltar com o senhor em breve, se Deus quiser, para a sua explanação aqui. Muito obrigado mesmo, uma boa semana, doutor. Eu que agradeço, eu tenho um prazer participar com a TV Tati. Valeu. Bom dia, 7h44, vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes, até já. Tati